Lucas 18, verso 22, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vocês podem ler comigo o tema no 3? 1, 2, 3. Ainda te falta. Amém. Os amados podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senta dando glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Senta dando glória a Deus, senta dando aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu me sinto, como eu falei, né, honrada em estar aqui. Mas acima de tudo também tem uma honra pessoal, né, porque eu já não sou mais tão jovem assim. Tô brincando, gente, eu sou jovem. Mas eu sou da geração Z. Eu vou deixar em aberto a minha idade. Não por nenhum tipo de problema, porque assim, se você perguntar, você vai dizer assim, 19, 20, mas não é, um pouquinho a mais. Então eu digo a minha idade com tranquilidade, porque eu não aparento, enfim, mas não é o motivo. Mas eu sou da geração Z, aquela que nasceu, olha como é que eu vou deixar em aberto, entre 1984 e 1994. Então aí faz a tua conta aí, mais ou menos qual a idade que você acha que tem. Mas a geração Z não, perdão, eu sou da Y, a Z que nasceu depois de 94. E eu sou da geração Y, que são os chamados milenais, e os milenais ou milênios, enfim. E a característica dos milênios, quem nasceu aqui entre 84 e 94 aqui, irmão? Levanta a mão aqui. Ah, tem uma galera aí, ó. Gente, eu sou de 84, você pode ser de 94. A gente não, né? Você não sabe. Você pode ter nascido quando o Brasil ganhou o Tetra. Então, ou você pode ter nascido no ano que foi a primeira eleição aqui, acabou o... Enfim, vamos lá. E a nossa característica da nossa geração, essa galera aí que levantou a mão, obrigada, é que nós somos uma geração de transição. Por que nós somos? Porque quem nasceu nessa época, não vai mentir não, irmão, tá na igreja não pode mentir não. Mas quem nasceu nessa época vai lembrar de uma coisa chamada disco de vinil. Não é? Eu lembro o disco. Os mais jovens estão olhando assim e falando, hã? Né? A geração Z, a Alfa, então, que nasceu que já é geração totalmente digital, você vai dar uma fita cassete para eles e eles vão olhar e falar assim, hã? É um binóculo, alguma coisa assim? Mas a gente pegou o disco de vinil. Eu lembro que a gente tinha, né? Eu tenho uma irmã mais velha, e a gente se reunia em casa para ouvir disco de vinil de histórias infantis. Né? Era um disco de vinil verde, meu Jesus! E eu lembro que eu ouvia a história dos 3 porquinhos, da Chapeuzinho. Tem gente aqui falando, eu falei, fala Deus. E eu lembro que eu ouvia isso. Então eu cresci assim. Eu lembro que um dos momentos legais que a gente tinha em família é quando meu pai reunia todo mundo, apagava todas as luzes e ele projetava na parede mais imagens de uma câmera que ele tinha. E na época era, e era aquelas imagens, aquelas coisas assim, mas a gente, nossa. E a gente se reunia para ver. Eu lembro de Ficha de Orelhão. Quem aqui lembra de Ficha de Orelhão aqui? Lembra? Tá vendo? A ficha, irmão, acabava a ficha, era derrota. Derrota total. Eu lembro da Ficha de Orelhão. Eu lembro do... Como é que é? O chocolate do Zorro. Aquele que a gente comprava. Eu lembro que com R$1 a gente fazia um almoço, irmão. Era miojo que suco. Tá tudo garantido. O estômago. Hoje eu tenho gastrite. Mas com R$1 eu comia. Mas eu tenho gastrite não. Tá repreendido em nome de Jesus. Tem alguns problemas estomacais de vez em quando. Mas eu lembro. Só que conforme a gente foi crescendo, a gente foi entrando na adolescência, na fase adulta, começou a acontecer algumas coisas, umas mudanças de forma muito rápida. Primeiro veio a fita cassete, depois veio o CD, depois, não sei se vocês lembram, a gente tinha aqueles MP3, que a gente andava, baixava várias músicas no MP3 e era muito maneiro. O pessoal andava no trem, no metrô, tirava aquele MP3 enorme, né? Era um negocinho assim, né? E aí você selecionava as músicas, colocava lá por pastas, e aí você ouvia. Então, nós começamos a viver uma atualização, uma mudança.
Hoje em dia você não tem nem mais disco de vinil, ainda tem, né? Obviamente, ainda tem aparelho de vinil, inclusive agora não é mais antigo, é vintage. Vintage. Então o que é vintage é super valorizado. Mas a gente começou a viver uma atualização e hoje em dia está tudo aqui, no celular. Ah, banco, aqui. Ah, filme, aqui. Filmar, aqui. Ouvir música, aqui. Ah, ele liga também? Acho que sim, né? Ele serve também para isso. Mas a gente viveu essa atualização, essa mudança, faz parte da vida. Não tem como a gente voltar atrás. Você vai botar para uma galera um pouco mais nova uma fita VHS, ela vai olhar e vai falar assim, como é que vocês aguentavam ver uma imagem dessa? E ai de você se devolvesse a fita na locadora sem rebobinar. Você pagava a multa. A galera não sabe nada do que eu estou falando. Vamos seguir. Vamos seguir. Mas houve uma mudança, houve uma atualização. Isso é interessante porque faz parte da vida. A geração alfa, que é a geração que já nasce nativa digital, não vai viver nada disso. Hoje em dia, tudo é digital, querendo ou não. Meu pai foi fazer um exame. Aí deram um papelzinho para ele, o resultado está aqui, tá? O que era o papelzinho? Um QR Code. Então, até para você saber o resultado de exame, você tem que ter acesso à internet, para você pegar lá e ver o QR Code. A gente, eu e minha mãe, estamos tentando falar com a Águas do Rio, a gente manda uma mensagem hoje, eles respondem daqui a 3 dias, mas só pelo WhatsApp. Tenta ligar para Oi só para você ver. Luta. Mas são as mudanças, algumas mudanças surtem para o bem, outras nem tanto. Mas são as atualizações, as mudanças da vida. E a gente precisa entender, uma vez eu estava orando a Deus e eu começava a falar, Senhor, que saudade. Saudade daquele tempo que acontecia aquilo, que saudade daquele tempo que acontecia aquilo. E Deus falou muito claro ao meu coração, o tempo que você está perdendo com saudade do que você passou, você está deixando de viver aquilo novo que eu estou fazendo na tua vida hoje. E eu comecei a entender que eu precisava me policiar para não ser apegada ao que passou. Foi bom? Foi bom, irmãos. Ah, nem tudo foi tão bom. É, realmente, nem tudo foi tão bom. Da ficha a gente passou para o cartão. Do cartão hoje a gente tem celular. Glória a Deus. Mas existem coisas que a gente é apegada ao que passou e a gente só consegue viver o novo de Deus se nós, de fato, nos desapegarmos daquilo que Deus já nos colocou no passado. Por exemplo, eu vou trazer uma coisa aqui que não diz respeito a vocês, mas nosso pastor falou isso recentemente, é interessante. Por exemplo, tá 2 amigos conversando e aí passa uma terceira pessoa e fala assim, quem é aquele ali? Aquele ali é o meu ex. Aí o pastor falou interessante assim, olha que coisa que é antagônica. Meu! Ele é meu, tá? Ex. Não existe meu ex. Ele é quem é aquele ali? Ah, aquele ali, foi, não sei, um rapaz aí que, não sei, conhecido, passou, não tem nada de meu, nada. Porque às vezes a gente fica apegado a algumas coisas. Ah, porque eu gostava daquilo. Ah, porque era legal quando eu fazia aquilo. Mas a gente precisa entender que quando o novo chega, tudo que é antigo deve ficar para trás. E existem algumas coisas que podem coexistir. E qual sentido? Eu posso ter um disco de vinil e posso escutar música no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Isso. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas existem coisas que já vão trazer problemas. Por exemplo, mesmo exemplo do relacionamento. Eu vou estar com uma pessoa e aí, de repente, eu vou querer trazer alguém que já teve uma história comigo para o relacionamento também? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Então, existem certas coisas que dentro do aspecto do novo, daquilo que Deus tem para fazer, a gente precisa abrir mão e deixar para trás. E o que eu quero falar aqui nessa noite de uma forma bem simples, é sobre as atualizações, sobre as mudanças, sobre aquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja e para nós. Em cima desse princípio, se nós estivermos apegados ao que passou, nós não viveremos o que Ele está fazendo agora. E se teve alguém que conseguiu dividir a história de forma literal, esse alguém foi Jesus. Tanto que você tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Só Ele tem a CDC. Ninguém mais conseguiu dividir a história de forma tão clara, somente Ele. E Jesus, Ele veio para cumprir aquilo que havia sido prometido, mas Ele vai deixar muito claro na sua palavra que Ele veio trazer uma atualização, que Ele veio trazer uma mudança e dizer para aquelas pessoas que aquilo que tinha ficado para trás não era mais importante do que aquilo que Ele estava fazendo naquele momento.
Tanto que no Sermão da Montanha, no momento que ele está falando com os discípulos, em Mateus, a partir do capítulo 5, ele vai dizer: ouviste dos antigos isso. Eu, porém, vos digo. Então, aquilo que você viveu, aquilo que você ouviu, ok, mas eu estou trazendo algo novo. E você precisa entender, estar dentro daquilo que eu estou fazendo, para que você não perca a novidade de Deus na sua vida. Mas ao mesmo tempo que Jesus vai dizer isso, ele vai dizer: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir, porque de fato ele veio para cumprir. Gênesis 3, Deus vai dizer para a mulher que vai vir alguém da semente dela que vai pisar na cabeça da serpente. Isso é cumprido em Jesus, quando o anjo diz ali para os pastores: é chegado o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Então, de fato, ele vem para cumprir a lei. Mas em todo o tempo, Jesus vem dizendo: eu vim inaugurar um novo tempo. Durante os 3 anos de ministério com Jesus, Jesus fez 3 coisas de forma muito consecutivas. Ele orava, ele operava milagres e ele ensinava. Jesus orava, Jesus operava milagres e Jesus ensinava. Mas em tudo isso, de forma prática ou de forma teórica, Jesus sempre falava: eu estou fazendo algo novo. Eu estou trazendo algo novo. Eu estou fazendo algo diferente. Ou no nosso linguajar de hoje, eu estou trazendo um upgrade. Eu estou fazendo uma atualização do seu sistema. Eu estou trazendo uma novidade de vida. Jesus veio para estabelecer um antes e um depois. E a gente precisa ter isso muito claro, porque a partir do momento em que Jesus entra na história, não cabe mais viver da velha forma. Quando a gente vai para o texto que nós lemos, Lucas, discípulo de Paulo, ele, como um bom investigador, eu costumo brincar que Lucas tinha um viés jornalístico, apesar de ser médico, ele começa a pesquisar. Ele vai dizer que ele escreve esse livro através de pesquisas e ele começa, então, a descrever aquilo que acontecia naquele momento. Nos versículos e capítulos anteriores, Jesus está indo para Jerusalém. E ele passa por uma aldeia onde tinha 10 leprosos. 10 leprosos chegam até ele, Jesus com uma palavra os cura, somente um volta para agradecer. Esse um era samaritano. Os textos vão se seguindo. Mesmo que não tenham acontecido de repente no mesmo dia, ou talvez ali na mesma hora, mas eles acontecem de uma forma próxima. Os fariseus chegam até Jesus logo depois e perguntam: onde está o reino de Deus? Jesus então responde ali aos fariseus. Logo depois, Jesus vai contar sobre 2 parábolas de oração. A primeira, ela vai falar sobre o juízo iníquo, que abençoou aquela viúva que orava persistente. A segunda, ele vai falar sobre a intenção do coração, porque enquanto um orava e dizendo: eu não quero ser como ele, o outro orava e dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Um pouco tempo depois, as crianças chegam para serem abençoadas por Jesus. Os discípulos olham e dizem assim: não, ele está incomodando o mestre. Ele diz: deixa vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino de Deus. E em meio a todas essas atividades de perguntas, de pessoas, de histórias, de ensinamentos, chega um jovem rico. Segundo os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma história. Alguns vão chamar de príncipe. Outros vão chamar de uma pessoa cheia de posses. E ele chega até Jesus assim como os fariseus chegaram. Ele chega até Jesus assim como as crianças chegaram. Ele chega até Jesus assim como os leprosos chegaram. E eu tento me imaginar como Jesus, que viveu intensamente o seu ministério. Às vezes a gente se doa um pouco para a obra do Senhor e a gente pensa assim: meu Deus, está pesado demais. E aí, a gente precisa começar a entender aquilo que Deus requer de nós, porque ministério não é fácil. Ministério é isso que vocês estão vivenciando. É trabalho, é ensaio, é propósito de oração, é grupo no WhatsApp, é chamada, é isso, é conferência. Ai, alguém já fez o filtro no Instagram? Ai, quem é que vai postar? Olha essa ideia de rios. Olha, vamos ensaiar. Olha aquilo. Fulano está faltando, Beltrano não está indo. Está vindo na escola dominical e como é que tá? Ai, meu Deus, olha o que postou no Instagram. Ai, conversa com ele, não conversa você. Quem é que vai chamar? Ai, com que roupa você vai? Vai sentar onde? Tudo isso. Tudo isso envolve. E Jesus viveu isso de forma intensa durante seus 3 anos.
E talvez você olhasse e pensasse assim, nossa, mas ele devia estar cansado. Mas a palavra vai nos dizer que o jovem rico chega até ele e ele diz assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus logo diz, por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. E Jesus vai continuar a dizer, você precisa cumprir os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e a tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, isso eu faço desde a minha mocidade. E é interessante porque no texto de Marcos vai dizer que Jesus olha para ele com amor. No texto de Mateus, Jesus começa dizendo, se queres ser perfeito, e eu complemento com o texto de Lucas que nós lemos, alguma coisa te falta. Vamos juntar os três. Jesus olha para ele com amor e diz, se você quer ser perfeito, tem uma coisa que está faltando. E aí Jesus diz, vende tudo que você tem. Reparte para os pobres. Terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. É uma resposta interessante para alguém que estava sendo confrontado durante dias, semanas, que vivia intensamente o seu ministério. E a gente precisa tirar algumas características desse texto. A primeira é que o jovem rico que se apresenta, ele era judeu, porque ele conhecia os mandamentos. Ou trazendo dentro do nosso contexto, para que fique de fácil entendimento, ele era crente. Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a lei. E isso serve para nós de uma forma muito dura. E isso serve para nós de uma ideia de confronto muito grande. Porque quer dizer que eu posso conhecer a Bíblia. Porque quer dizer que eu posso vir à igreja. Porque quer dizer que eu posso até dizer que sou crente. E mesmo assim, quando eu estiver diante de Jesus, ele vai olhar, ele pode olhar e dizer, te falta alguma coisa. E se tem algo que nós precisamos nos preocupar, é com a opinião de Deus ao nosso respeito. Porque nós podemos caminhar como todo mundo espera que a gente caminhe, e mesmo ainda assim ouvir de Deus, está faltando. E é muito mais importante estar em dia com Deus do que com os homens. E vale muito mais Jesus olhar para nós e dizer, eu me agrado de ti, do que nós olharmos para o mundo sorrir para nós e Jesus chorar quando falar ao nosso respeito. Isso é forte demais, porque eu posso ter aparência de crente, posso ter jeito de crente, posso postar como crente, falar como crente, agir como crente, mas se Jesus olhar para mim, sondar o meu interior e ver que está faltando alguma coisa, eu não vou para o céu. Não tem como chegar para Jesus e dizer, Senhor, mas no ano de 2023, no dia 5 de outubro, estava caindo uma chuva pesada, mas eu vim para a igreja, mas eu estava no culto. Jesus vai olhar, está te faltando algo. E isso é algo que eu não quero ouvir do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, quando vai falar da Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo. Davi vai falar sobre isso quando ele diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Se tem uma oração que a gente sempre precisa fazer é essa, é dizer, Senhor, vê se há em mim algo mal. Porque às vezes eu posso abrir brechas que nem eu mesmo sei o que vai acontecer lá na frente. Então existem perdas que na verdade é Deus te livrando de cair. E existem portas que se fecham que não é a mão do homem, mas é a mão de Deus dizendo, sai.
E a gente precisa ter muito discernimento e maturidade espiritual com Deus para entender que eu não sou movido pelo mundo, mas eu sou movido pelo Espírito. Então, se o vento sopra para lá, eu estou para lá. Se o vento sopra para cá, eu estou para cá. Mas eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu não quero é estar diante do Senhor e falar: Senhor, mas eu canto na igreja. Senhor, mas eu fui presidente da JNI durante 9 anos. Senhor, mas eu fui presidente da JNI distrital. Senhor, mas eu sou da igreja do Nazareno do Paiol, pastor Sérgio Santos. Jesus vai olhar para mim e vai falar assim, nesse caso, né? Não na realidade. Pastor Sérgio eu conheço. Nazareno no Paiol eu conheço. JNI de Anchieta eu conheço. Agora você? Eu não posso ouvir isso do meu Deus, irmãos. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Segunda característica do jovem rico. Ele de fato acreditava que Jesus tinha as respostas para ele. Porque ele chega para Deus cheio de boas intenções. Bom mestre. Provavelmente ele estava acompanhando Jesus durante toda essa trajetória. Jesus, quando vai falar para os 10 leprosos, eu estou conjecturando aqui, não quero causar nenhuma heresia, só conjecturando, imaginando, hipoteticamente. Se tivesse mais sinônimos, eu falava também. Mas Jesus vai chegar para os 10 leprosos e vai dizer: vai e se apresenta ao sacerdote. Conforme eles estão indo, eles são curados. Vamos conjecturar que o jovem rico estava por ali. E aí 9 leprosos chegaram lá. Ah, aquele profeta, aquele judeu, aquele Jesus, o Nazareno, enfim, ele nos curou. E ele, opa. Vamos supor que ele já estava ali sondando Jesus há alguns dias. E ele viu ali, quando Jesus respondeu com sabedoria os fariseus. E ele deve ter ficado espantado, falando: meu Deus, como ele é sábio. E aí ele continuou ali à espreita e ele viu quando Jesus falou sobre a oração. Nossa, que profundo. E aí quando as crianças chegaram até ele, Jesus: deixa vir as minhas crianças também. Ele diz: opa, se ele ouve fariseu, se ele ouve leproso, se ele ouve criança, ele também vai me ouvir. Bom mestre. E isso é muito do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Que tempo? Onde as pessoas veem Jesus como um bom mestre, mas não o veem como Senhor e Salvador. Nossa, Jesus tem ótimas palavras. Não sei se vocês já ouviram isso, mas de vez em quando eu ouço e leio. Se a igreja seguisse o Jesus que ela prega, porque Jesus tem ótimos ensinamentos. Jesus tem ótimas palavras. Nossa, Jesus. E o mundo, que tem se tornado cada vez mais secular, tem trazido um Jesus como um pensador. Um bom pensador, que tem boas histórias. Um bom pensador, que tem bons ensinamentos, mas não o reconhecem como Senhor e Salvador. E eu estou me dirigindo para aqueles que conhecem a Jesus Cristo, mas preferem ficar à distância. Quando fica estreito. Porque é muito fácil, muito bom chegar e dizer: mas Jesus disse que nós devemos amar o próximo. Inclusive, ele deu exemplo que o próximo era o samaritano. Ah, é maravilhoso demais quando a gente vê Jesus se chegar aos marginalizados. Quando a gente vê Jesus chegar aos excluídos. Ah, esse Jesus. Ah, esse Jesus que eu sigo. Ah, esse Jesus que eu coloco frases de status. É esse Jesus que eu coloco uma foto sem contexto nenhum e coloco um versículo bíblico. Ah, esse Jesus que me protege, que me guarda. Ah, esse Jesus que a minha avó ora sobre mim. É esse Jesus que a minha mãe fala a respeito. Ah, esse Jesus, bom mestre. Olha como ele é bom, olha como ele tem poder, olha que palavras bonitas que ele fala. E a gente tem vivido um tempo onde o Jesus pensador tem sido aceito.
onde nós estamos caminhando para um lado onde, como igreja, está difícil de se posicionar naquilo que Deus determinou. Porque tem um limite. Eu falo até amor. A partir do momento que eu entro na justiça, eu não sou mais crente. E tem gente que segue a Jesus de longe, que veio talvez convidado por um amigo, por uma amiga, está vendo de umas redes sociais, ou não sei de que forma você vai ouvir sobre isso, mas você segue a Jesus Cristo porque Ele tem boas palavras, porque Ele te ama, porque você ouviu dizer que Ele é amor, que Ele é bom. Mas eu quero dar uma atualizada na sua vida, porque o mesmo Jesus que é amor, Ele também é fogo consumidor. Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz por mim e por você, está à porta para voltar, e Ele vai julgar um por um. Não tem para onde fugir, porque no momento em que João olha para trás em Apocalipse, ele vê um ser que jamais ele imaginou. E esse ser abre a boca com uma espada afiada de 2 gumes e diz: eu sou. Então, meu irmão e minha irmã, não adianta ter uma ideia de um Jesus que é bom mestre. Com todo amor e carinho no meu coração, meu irmão, Jesus não precisa da nossa bajulação. Jesus não tem problema de autoestima. Eu vou cantar porque Jesus... Eu falo muito cantar porque é o que eu acabo fazendo, tá, irmãos? Então, eu estou falando daquilo que eu faço. Eu vou cantar porque Jesus se agrada da minha voz. Jesus... aqui é Débora Tosi na fila do pão, irmãos. O céu está cantando lá lindamente. Vou nem falar do coral aqui, vou falar do céu, para não me humilhar muito. Mas o céu está lá cantando. E Jesus vai precisar da minha voz, porque Jesus precisa da minha adoração. Precisa. Jesus não procura adoração. Jesus procura adoradores. É diferente. Jesus não precisa da nossa bajulação. Jesus não precisa que a gente o tenha como um pensador. Estão confundindo Jesus com profeta gentileza. Estão pichando nos muros, estão pichando nas casas, estão colocando nas redes sociais frase fora de contexto, versículo fora de contexto, e dizendo: é esse Jesus que nós servimos. O Jesus que eu sirvo deixa as coisas de forma bem clara. Ou a porta é estreita ou a porta larga. Ou constrói sobre a areia ou constrói sobre a rocha. O caminho é um só. Não tem meio termo. Mas é porque no Antigo tem... Mentira! Porque a Bíblia não contradiz a Bíblia. Então para de cair em história que está dizendo: mas ele falou isso na Antiga Aliança. Mentira! Mas é daquele jeito, mentira, porque até na época da graça, pecado continua sendo pecado. Então não adianta chegar e falar: bom mestre. Você pode ter boas intenções, meu irmão e minha irmã. Mas tem um ditado que eu peço que vocês... Não vou pedir vocês complementarem, que ele é meio forte. Mas peraí. Que vai dizer que de boas intenções, tal lugar está cheio. O que faltava, então? Jesus chega para esse judeu que tinha consciência de que ele tinha respostas para ele, tanto que ele chega com uma pergunta difícil: o que eu farei para herdar a vida eterna? O que faltava, então, para o jovem rico? Ele precisava se atualizar. Ele precisava dar o upgrade na vida dele. Ele precisava sair do vinil e entrar no stream. Ele precisava largar o VHS e começar a ter aí uma Netflix, Amazon Prime. Hoje tem vários, HBO, Disney, meu Deus, muita coisa. Ele precisava dessa atualizada. Ele precisava entender que o tempo da lei não tinha mais. Porque ele vivia debaixo da lei. Eu sigo os mandamentos um por um. O
jovem rico vivia uma vida pautada em regras. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não. Aquilo para ele era muito fácil, pronto. É isso que eu aprendi desde os meus antepassados. Mas Jesus, quando olha para ele e diz, está te faltando alguma coisa, Jesus estava dizendo para ele que seguir a ele era muito mais do que um manual de regras e de pode ou não pode. Isso nós fazemos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas seguir a Jesus Cristo diz mais respeito ao sim que nós damos para ele do que ao não que nós damos para o mundo. Porque não adianta de nada. Não, eu não roubo. Não, eu não mato. Não, eu não minto. Eu sou um bom filho. Eu honro meu pai e a minha mãe. Eu pratico a bondade. Eu sou isso. Eu sou aquilo. E mesmo assim algo te faltar. Porque você está preparado demais para dar o não. Mas no momento que Deus te chama, vem e segue-me, você não consegue dizer sim. Porque a gente foi pautado em dizer não para o mundo, mas não consegue dizer sim para o propósito de Deus. Jesus então está dizendo, está te faltando alguma coisa. Porque Jesus estava dando uma atualizada para ele, dizendo, você tem vivido o evangelho na lei até aqui, mas agora tudo mudou. E o que mudou? Eu não estou em tópicos, eu não estou em regras, eu não estou em manual. Evangelho é vida com Deus 100% de dentro para fora, em casa, no trabalho, na rua, na faculdade. Viver com Jesus Cristo é entregar tudo para Ele. É aquilo que o coral cantou, a primeira música. Eu não sei se eu vou ter filhos, eu não sei se eu vou ter família, eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu não sei se eu vou ter emprego. E aí eu faço medley com a última música, mas o importante é o nome de Cristo, é Ele que eu elevo, é o nome dEle que será conhecido. Tudo que eu vivi, todos os meus amores, tudo que eu encontrei, nada é melhor, nada é maior. Eu não quero mais nada, eu só quero a Cristo. É esse Jesus que traz vida aos sepulcros, que tudo pode fazer e que faz de ossos soldados para que se levantem no nome dEle, profetizando vida. O Evangelho vai tomar tudo que você tem. Eu queria, meu irmão, como eu queria ter uma mensagem diferente. Como eu queria poder dizer que as coisas vão ficar mais fáceis. Como eu queria poder dizer que daqui a pouco nós viveremos um Éden na terra, mas é mentira. E eu tenho visto durante anos diversos ajuntamentos daquilo que o meu pastor chama de profissionais da fé, enganando o povo. Dizendo para crente que nós viveremos um tempo onde o Brasil será convertido, onde as coisas mudarão e a gente viverá aqui como um folheto do testemunho de Jeová. Ah, alegria, ah, prazer, ah, isso, ah, aquilo outro. É mentira! O avivamento pode e vai surgir, amém? Mas o tempo aqui só vai piorar. Avivamento diz muito respeito à justiça social, a pessoas sendo impactadas pelo mover de Deus, mas achar que as coisas vão ficar boas, achar que a criminalidade vai baixar a ponto de ficar zero, achar que todos os políticos são honestos, independente de qual ala ele siga, achar que nós não teremos mais corrupção, achar que nós não teremos mais maldade, é mentira. É mentira, porque Jesus Cristo vai dizer sobre isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Paulo vai dizer isso. Paulo vai falar que nos últimos tempos nós teremos homens amantes de si mesmos. E tudo
isso está acontecendo para que naquele momento Jesus volte, são os princípios das dores. E eu queria ter uma mensagem e dizer, meu irmão, vive só na metade. Mas não tem como viver só na metade nesse tempo. Porque senão você vai ser engolido pelo sistema. E você não pode ser engolido pelo sistema. Você precisa se posicionar. Porque mais do que nunca, eles estão como ovelhas, como lobos vestidos de ovelhas. Querendo que você negue a sua fé. Querendo misturar o que é santo com o que é profano. Trazendo no altar disfarçados de homens de Deus, quando na verdade estão compactuados com aquilo que Deus já rejeitou. Então, é o momento que de fato, ou nós vivemos a totalidade da nossa vida para o Evangelho, ou nós seremos, assim como o jovem rico, para ouvir do Senhor, algo te falta. E é interessante, irmãos, porque a gente precisa, de fato, colocar Jesus como prioridade, como norte em toda a nossa vida, em toda a nossa escolha. Porque a gente tem a mania de achar que viver Jesus em compartimentos, como eu falei, em regras, em tópicos. Eu sigo meu ministério, mas na minha vida sentimental, na minha vida sentimental, olho bateu, coração palpitou, borboleta no estômago, opa, é de Deus. É de Deus. Nem sempre. Não, mas eu quero prestar aquele concurso, mas eu quero entrar naquela empresa. Orou e perguntou ao Senhor? Mas é meu sonho. Deus nunca vai fazer algo que me desagrade. Eu conto ou vocês contam, irmãos? Vamos deixar ele quebrar a cara sozinho, não, irmão. Vamos falar para ele. Deus não vai fazer algo que o desagrade. Mas a você, irmão, a mim... Já orou por essa pessoa que você está conversando? Já orou pela carreira que você quer seguir? Já orou pelo ministério que você está desenvolvendo? Não, mas Deus é meu Deus, dia de terça que é culto jovem, quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Agora segunda é sem lei. Realmente, segunda-feira Deus tira a folga. Deus não está vendo nada. Deus fecha os olhos para você, chega na terça-feira e fala, meu filho amado, que lindo que você está. Senhor, mas segunda-feira eu nem vi, estava dormindo. Viver para Cristo é viver em todas as áreas da sua vida. E isso não é fácil. Isso é doloroso por demais, porque conforme você vai crescendo em maturidade ministerial com Deus, você vai percebendo que, de fato, tudo é secundário, se comparado a Cristo. E eu estou falando tudo mesmo, irmãos. Esse domingo eu tive o prazer de estar trazendo a palavra no culto das 4, e eu não estou dando tiroteio, mas é dentro do contexto. Eu falei sobre José, e Deus trouxe ao meu coração que José perdeu tudo. José, no início do livro de Gênesis, ele recebeu o dom de Deus de interpretação de sonhos. E ele sonhava e aquilo acontecia. Então, ele recebeu uma capacitação que vem do alto, amém? José perdeu a família. Ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi traído. José perdeu o pai, José perdeu os irmãos, José perdeu a casa. José foi vendido como escravo, José perdeu a liberdade. José, na casa de Potifar, entrou numa armação e foi preso. José perdeu mais uma vez a sua liberdade e a sua vida. Mas dentro da prisão,
ele é chamado para Faraó. E Faraó olha para o rosto dele e diz assim: me disseram que você interpreta sonhos. E ele falou: o Deus dos céus que o faz. José perdeu família, perdeu amigos, perdeu a liberdade, pode ter ficado doente. José perdeu roupa, perdeu tudo. O que José não perdeu? A unção. Porque a mesma unção que estava com ele no início, ele preservou durante toda a trajetória até o final. Porque foi a unção de Deus, através da vida de José, que o respaldou e o garantiu na frente de Faraó. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você pode perder família, você pode perder dinheiro, você pode perder saúde, você pode perder a sua liberdade, mas o que você não pode perder? Você não pode perder a unção, você não pode perder a intimidade, você não pode perder a ligação, você não pode perder o Espírito Santo te guiando. Por quê? Porque é a unção que te respalda, é a unção que te garante, é a unção que abre porta, é a unção que te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Somente com teus olhos verá o livramento do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda dorme, mas todavia, se algo tão difícil ainda acontecer, eu não me esqueci de ti. Na palma das minhas mãos está escrito o teu nome. Como ele diz para o profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Quem eu sou, meu respaldo. Quem eu sou, meu garanto. Quem eu sou, meu capacito. Não tenha medo de se entregar para Jesus, meu irmão. Você pode perder o que for nessa terra, mas Jesus Cristo você não pode perder jamais. Não, eu perco tudo. Eu perco tudo, eu perco a liberdade, eu perco a amizade, eu perco o namorado, eu perco o que for, mas eu não posso perder Jesus. Eu não posso perder Jesus. Jesus veio dar um upgrade, uma atualizada. E foram 3 momentos em que Jesus deixou isso de forma bem clara, ao meu ver. Existem outros, mas eu só separei 3. No momento em que Jesus fala para Nicodemos: agora você precisa nascer do Espírito, porque ele estava dizendo: a plenitude do Espírito chegará e você não pode mais ser só nascido da carne, mas você precisa nascer daquilo que vem do alto. No momento em que Jesus estava falando com a mulher samaritana, onde ela vai dizer: aonde a gente adora? E Jesus vai dizer: a adoração não está mais presa a templo, nem a lugar, nem a tempo, não é mais em festas, não é mais em ocasiões especiais, mas o Pai procura os olhos deles, então, nesse lugar, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E o terceiro momento é quando Jesus olha para o jovem rico e diz: a partir de agora não tem mais tópico e lei, eu te quero por inteiro. Acabou a lei. Legal que você não rouba, legal que você não mata, interessante que você honra pai e mãe, mas eu te quero por inteiro. Está te faltando alguma coisa. Muito bom que você caminhou até aqui, mas chega mais. Verso 23 vai dizer, vocês podem ler no 3, por favor? Lucas 18, 23. Vamos ler? 1, 2, 3. Ele ficou muito triste, porque era rico. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Marcos que ele foi embora. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o amor do jovem rico não estava em Jesus. O amor do jovem rico não estava na sabedoria de Jesus. O amor do jovem rico não estava nem na vida eterna. O amor do jovem rico estava no seu dinheiro. Eu sei que você conhece a Bíblia, ela vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas isso é interessante para nós porque a gente precisa entender que não vai adiantar a gente saber o certo. Não vai adiantar seus líderes falarem, seu pastor falar, seus pais falarem.
Porque no final, jovem, o que importa é onde está o seu coração. É só o que importa. Agostinho vai dizer que ele é levado para onde o amor dele o leva. A gente sempre vai pender para onde está o nosso coração. Seu pastor pode falar, seu líder pode falar, seu pai pode falar, quem você ama pode falar, eu posso falar, você pode ler, você pode saber. Mas se o seu coração estiver naquilo ali, não vai adiantar. E aí você precisa, como de fato nós falamos, se examinar e começar a pensar, onde eu gasto o meu tempo? Onde eu gasto o meu dinheiro? Vamos dar uma atualizada? O que é for you? O que o aba para você do TikTok diz a meu respeito? O que os reels que eu vejo no Instagram dizem sobre mim? O que as minhas músicas mais ouvidas no Spotify em 2022 falaram? O que o meu histórico no YouTube fala? Onde está meu coração? Onde está meu coração? Porque seja o que for, que o seu coração se apegue e deposite a sua confiança, isso será o seu Deus. Porque pode vir Jesus dizer para você, vem e segue-me. Você vai abaixar a cabeça e vai sair triste. Porque Ele tocou naquilo que está no seu coração. Muitas vezes, nós nos apresentamos ao Senhor com boas intenções. Mas não é só boa intenção. A gente precisa, de fato, entregar o nosso querer e o nosso coração para o Senhor. Isso não é fácil. Por isso que eu gosto muito do altar, porque o altar é o lugar de entrega, de sacrifício, onde, de fato, você faz uma entrega ao Senhor, dizendo, Senhor, seja sincero, Deus já conhece. Senhor, meu coração estava nisso, mas eu quero colocar o meu coração no Senhor. Me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Ele vai colocar pessoas do seu lado que vão falar o que você não quer ouvir. Se necessário for, Ele vai fazer você até ficar sem internet, sem celular. Mas se você pediu ajuda, Ele vai te ajudar. E você precisa entender no processo. Eu estou passando por essa prova, está difícil, tá, mas você vai passar, irmão. Você está colocando seu coração no lugar certo. Porque seguir a Jesus Cristo é, de fato, entregar tudo que você tem. Eu quero finalizar, se o Ministério de Louvor tiver preparado algo, puder subir, fiquem à vontade, com algo que Deus chamou muito ao meu coração. No verso 18, Lucas 18, leiam comigo, por gentileza. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que ele queria? Vida eterna. O que ele queria, igreja? Vida eterna. Por que ele queria vida eterna? Talvez ele tenha ouvido falar, ou se a gente for um pouquinho mais ranzinza, digamos assim, a gente pode dizer, ele estava querendo a vida eterna porque ele tinha esperança de viver rico até morrer, a eternidade toda. Eu pensei nisso. Eu quero a vida eterna, porque isso aqui, eu quero viver com isso aqui para sempre. Ele chega para Jesus fazendo uma pergunta simples. Eu quero a vida eterna. E o que Jesus responde para ele? Que foi o texto que nós lemos como base, verso 22. Você terás, se você vender o que você tem, um tesouro no céu. Diga amém. Depois vem e... Ele pediu vida eterna.
Jesus ofereceu para ele vida eterna e discipulado. Vida eterna e vida com ele. Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente está pedindo. A gente nem sabe o que a gente precisa. Mas Jesus chega, ok, eu sei o que você quer, eu vou te dar o que você quer, mas eu tenho algo a mais para te oferecer. E é interessante isso, porque, obviamente, que na história houveram mais pessoas, mas na palavra que foi deixado para que nós pudéssemos ler, Jesus chamou poucas pessoas. Nós temos exemplos bíblicos de Jesus colocando critérios para que as pessoas o seguissem. Jesus chama os 12. Depois, nós temos ali o momento onde algumas pessoas chegam até Jesus e ele vai dizer, para me seguir, tem que saber que eu não tenho casa para dormir, que eu não tenho travesseiro para reclinar minha cabeça. Outra pessoa diz, eu quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar os meus pais. E ele diz, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Existe um milagre de libertação que Jesus faz, que no momento em que os demônios são jogados nos porcos, os porcos são jogados no abismo, o demoniado gadareno chega para Jesus e diz, eu quero te seguir. Jesus diz para ele, não, fica aqui e prega a palavra. O que eu quero dizer com isso? O jovem rico foi alguém selecionado a dedo. Jesus orou uma madrugada inteira para chamar os 12 discípulos. Olha para aquele jovem rico e diz, eu vou te dar o que você quer, mas eu estou te chamando, vem e me segue. Tem noção do que Jesus ofereceu para ele? Muito além do que ele podia imaginar ou conjecturar. E muitas vezes nós vivemos aquém do propósito de Deus na nossa vida, porque nós estamos apegados àquilo que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Eu sempre conto isso, não sei se eu já contei aqui. Eu lembro no momento em que Deus falou para mim e disse assim, eu quero que você saia do lugar onde você está para viver a minha vontade. E eu olhei para Deus e falei, Deus. Deus. Eu passei 3 anos utilizando um português um pouco mais claro e de forma assim bem branda, dando soquinho em pontiagudo, em elemento pontiagudo. Até que um dia eu fazia estágio em Xerém. Minha mãe vai se lembrar desse estágio que eu fazia em Xerém. Xerém, irmão. Xerém é longe, irmãos. Pra quem tá de ônibus, né? Eu falo isso pra quem mora em Xerém. Xerém é pertinho. Eu não tenho carro, irmãos. Eu ia de ônibus. Eu saía lá de Nilópolis, ia pra Via Light Nova Iguaçu e pegava ali o Nova Iguaçu Xerém. Quando a coisa tava boa, eu conseguia pegar aquele banco que é um só, perto do cobrador. Aquele banco ali é abençoado, né, irmãos? A benção é um sozinho ali. E eu sentava ali, e eram ali 1h30, por aí de viagem. Porque ele andava por Nova Iguaçu inteiro, anda, né? Existe essa linha ainda. Passa por Nova Iguaçu inteiro, passa por Belford Roxo inteira. Depois sai lá atrás na Washington Luiz, passa, depois vai lá o retorno, passa pelo Feirão da Mar, chega quase em Petrópolis e cai de novo lá em Xerém. Eu fazia estágio no Imetro. E eu lembro que no dia do meu aniversário, no dia do anterior, eu estava lá no ônibus e eu comecei a orar e falar, Senhor, é meu aniversário. Eu estou fazendo tantos anos, eu não lembro mesmo quantos anos eu fazia, que eu estava fazendo naquela época. E nada está acontecendo na minha vida, Jesus, está tudo parado, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, E Jesus olhou para mim e falou, se você não me obedeceu há 3 anos atrás, você quer viver um novo como? Aí a gente dá uma... Então... Em uma semana eu resolvi minha vida. Eu falei com quem eu tinha que falar, apertei a mão de quem eu tinha que apertar, saí e obedeci ao Senhor. Eu só estou aqui hoje. De coração, faço isso sem demagogia.
vivendo o melhor momento da minha vida. Em Deus. Tá rica, hein, Débora? Não, irmão. Pior que não. Um dia ficarei, amém? Amém. Mas estou aqui porque eu obedeci. Porque eu me desapeguei. Foi molinho, né, Débora? Não foi. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno no Paiol, qualquer apelo que tinha, eu vinha pra frente e chorava. Tinha culto que eu acabava roxa, de tanto chorar. E a missionária Valquíria teve um culto que ela chegou, ela falou, menina, ai meu Deus do céu, Jesus está tratando. E Jesus tratou. Então não há dor que seja causada por Deus que vai te matar. Jesus te ama. Ah, mas eu não consigo viver sem ela, eu não consigo viver sem ele. Vive sim. E vou te falar uma coisa assim de coração, vai viver melhor. Porque Deus vai te dar coisa melhor. Ah, mas vai ficar cicatriz. Que cicatriz o quê, meu irmão? Jesus cura toda ferida, Jesus não melhora, Jesus transforma. Ou a gente abre mão daquilo que nos prende para viver a totalidade do plano de Deus das nossas vidas, ou Jesus vai nos olhar e vai dizer, tá te faltando alguma coisa. Ou a gente se entrega por inteiro ou não tem entrega, ou a gente obedece integralmente ou não tem obediência. Ou a gente vive a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ou a gente não vive a palavra. Ou a gente é cristão como a gente tem que ser, ou a gente não é cristão. Ou a gente de fato vive o que a gente canta, ou senão a gente não canta. Ou senão a gente dá glória a Deus, aleluia, da boca pra fora. Ou senão a gente não dá glória a Deus, aleluia. Mas a partir do momento que eu vim pra igreja, que eu coloquei a Bíblia debaixo do braço, que eu coloquei a minha melhor roupa, que eu cantei as canções, que eu levantei a mão, que eu dei glória a Deus e aleluia. Não é só o exterior, mas todo o meu ser, da planta dos pés ao alto da cabeça. Tudo é dele, tudo é pra glória dele, tudo é por meio dele. Ele pode usar a minha família, ele pode usar a minha vida, ele pode usar os meus dons, que é dele mesmo. Ele pode usar o meu talento. Tudo é para que o nome do Senhor seja exaltado. Se eu tiver riqueza eu vendo, se eu tiver casa eu vendo. Tudo que eu tenho eu entreguei nas mãos do Senhor. Nada pode me faltar, nada pode me faltar, nada pode me faltar, nada pode me faltar. Deus está chamando nessa hora homens e mulheres perfeitos. Se quer ser perfeito, entrega. Se quer ser perfeito, entrega. Se quer ser perfeito, entrega. Ah, mas é meu sonho. Teu sonho é viver o plano e projeto de Deus. Ah, mas eu gosto. Deus vai colocar outro no teu caminho que você vai amar. Ah, mas eu não sei como vai ser. Deus sabe. Ele escreveu o início. Ele te sustenta no meio. Ele garantirá você até o fim. Não tem ninguém que quer ver mais a sua felicidade do que Jesus. Grave isso. Porque o mundo quer dizer isso ao contrário. Eu termino aqui mesmo, vou terminar. Não tem ninguém que quer te ver mais feliz do que Jesus Cristo. Não tem ninguém que quer te ver mais feliz do que Jesus Cristo. Porque as adversidades às vezes querem fazer a gente parar de pensar que Jesus está do nosso lado. E a gente para e pensa, mas como assim, Jesus? Jesus não só está do teu lado, como Ele está à tua frente te guiando e te guardando. Você é amada. Você é amado, você é desejado. A palavra de Deus vai dizer que antes que você falasse uma palavra, Ele já sabia. Os teus livros já estão todos escritos, os teus dias já estão todos escritos. Não tenha medo de entregar a sua vida para aquele que te ama. Teu pai e tua mãe te amam, teu cônjuge te ama, mas Jesus te ama ainda mais. Então não tenha medo.